pressa. O Jéssico vai fazer uma reforma completa no hotel para o Natal. Eu vou ter que resolver algumas coisas, e eu preciso que você fique na recepção para mim hoje. Que isso, mãe? Ficou louca. Eu não posso ficar na recepção. Eu tenho que conseguir patrocínio para minhas redes sociais. Ou você fica na recepção, ou eu cancelo seu plano de internet, que aliás sou eu que pago, né? Essas suas publis não pagam nenhuma paçoca. Tá bom, mãe, eu fico na recepção. O que a gente não faz por uma conexão de internet. Olá, senhorita. Eu vim me hospedar aqui. Olá. Qual o seu nome? Pelo sotaque, você não é brasileiro. Meu nome é Anthony Ferdinando. E não sou brasileiro. Eu sou de Portugal, mas já morei na Espanha, na Itália, no México, na Colômbia. Seja muito bem-vindo ao Hotel Sabonete, Anthony. Nós temos vários quartos disponíveis. Temos quartos VIPs e quartos mais acessíveis. Você com certeza vai querer um quarto VIP. Acertou. Eu vou querer um quarto VIP, e também vou querer acesso à área VIP do café. Estaremos preenchendo seus dados no sistema e você estará liberado para usar o hotel à vontade. Eu estou vendo aqui que suas redes sociais têm muitos seguidores. Caso você esteja interessado, você pode estar tirando uma foto comigo e me marcando. Eu estarei lhe dando um desconto na área VIP do café. Eu não preciso de desconto, queridinha. Eu tenho dinheiro para pagar. Você sempre fala assim no gerúndio? Nem sempre. Eu só estarei falando desta maneira quando estamos recebendo clientes VIP, como nesse momento estamos recebendo você. Se você estar mudando de ideia, e assim, por acaso, resolver estar tirando a foto comigo, eu estarei aqui na recepção. Fique à vontade. Por falar em gerúndio, a minha esposa, gerúndia cansada, também vai se hospedar aqui. Eu vou lhe passar a ficha dela para você já realizar o cadastro no sistema. Ok, senhor Anthony. Estaremos realizando o cadastro da senhora Gerundia cansada no sistema. O nome faz referência à pessoa, é verdade, porque ela mesma não quis vir fazer a ficha. Teve que mandar o marido. Ela realmente deve ser muito cansada. Isso não é da sua conta, queridinha. Mas vou responder mesmo assim. Sim, ela é cansada porque ela é a maior produtora de eventos dessa cidade. Que interessante, traga ela aqui. Temos ótimas salas VIPs e massagens especiais. Se ela tiver alguma rede social, o senhor poderá estar me passando o usuário dela, para eu checar o número de seguidores, para saber se ela também tem desconto. Que recepcionista perturbada é você? Ninguém merece um robô falando gerúndio. Preguiça desse roteiro. Eu vou para a área externa do café, já que eu tenho direito. Você está hospedado aqui há muito tempo? Há alguns meses. Meu primo é o dono desse hotel. Eu morava na pousada da mãe da minha namorada, mas ela perdeu a pousada num golpe do ex-marido. Interessante. Que família agitada é essa, não é mesmo? É sim. E esse mês ficará mais agitada ainda. Essa é uma época importante para o hotel. Vamos receber mais hóspedes do que o costume, por causa da temporada de Natal e fim de ano. E o hotel está precisando desses hóspedes. A situação financeira do Jéssico não está nada saudável. Sendo assim, ele vai gastar todos os seus recursos fazendo uma reforma, para acomodar novos hóspedes nessa temporada de Natal. O mercado hoteleiro anda bem complicado ultimamente. Isso acontece nos melhores negócios. Mas eu tenho certeza que o Jéssico vai conseguir levantar o faturamento do hotel, novamente. Acabei de receber uma notícia maravilhosa.
O Hotel Sabonete está gastando tudo quanto é dinheiro para a reforma de Natal. Parece que os negócios do Jéssico vão mal, e estão contando com os hóspedes nessa época de fim de ano. Para um hotel que tem o nome de Hotel Sabonete, isso não é nada surpreendente. Eu tenho uma ideia que vai fazer os hóspedes mudarem de ideia e nunca mais colocarem os pés naquele hotel. Com certeza é uma ideia que não vai dar certo. Vou implantar uma fake news, dizendo que o hotel está infestado de pragas, ratos, baratas. E dessa forma, nenhum hóspede vai querer ficar lá. Que ideia maravilhosa! Eu vou correndo para o hotel para contar tudo para o Anthony. Eu soube da novidade da reforma. Pois é, parece que o dono do hotel vai gastar uma quantidade de dinheiro que ele não tem. E conta com a lotação da temporada para alavancar o faturamento do hotel. O Francisco tem um plano mirabolante. Ele vai espalhar uma fake news, que vai espantar todos os hóspedes desse lugar. Ninguém vai querer se hospedar aqui, o hotel vai ficar vazio. Com o hotel vazio, o Jéssico vai ficar cheio de dívidas e não vai ter como pagar. Sendo assim, a gente lança o golpe de mestre. Oferecemos a compra do hotel a preço de banana. Ele com certeza estará todo enrolado, e vai aceitar nossa oferta. Ah, então quer dizer que vocês estão planejando flopar o hotel, e ainda vão lucrar com isso. Adorei a ideia. Vou me unir a vocês. Estou precisando aumentar meu patrimônio para comprar uns recebidos. Isso não é brincadeira de internet, garota. Esse é um plano sério. Essa é das nossas. O poder sobe rapidamente à cabeça. É óbvio que isso não vai sair de graça. Eu vou ajudar vocês. Eu vou querer 30% do hotel no meu nome. As coisas não funcionam assim, queridinha. Antes vamos ter que falar com o Francisco. As coisas vão funcionar do jeito que eu quiser. Ou vocês e aquele zelador golpista aceitam as minhas condições, ou eu atrapalho o planinho mal feito de vocês, e eu faço esse hotel bombar tanto que ele vai sobreviver a qualquer fake news. Vocês não sabem com quem estão lidando. Eu sou mais perigosa que vocês imaginam. Tentamos divulgar, mas ninguém vem se hospedar. Tentamos divulgar, mas ninguém vem comprar. Tentamos divulgar, mas a casa vai flopar. Tentamos divulgar, mas a casa vai flopar. Casa flopada, casa flopada, casa flopada. Mas a casa vai flopar. Bom dia, Jéssico. Eu cheguei agora do mercado. As compras chegam daqui a pouco. Essa reforma ficou ótima. O ambiente ficou maior e mais arejado. Eu espero que os hóspedes se agradem dessa nova cara que eu trouxe para o hotel. Foram dias de reforma. E hoje é véspera de Natal. Eu nem sei o que seria desse hotel sem a sua ajuda, Dona Jane. Eu só tenho a agradecer por tudo que você vem me ajudando. Isso que eu faço é o meu trabalho. Afinal, é isso que traz meu sustento. Você faz muito além do que somente o seu trabalho aqui. E eu sou grato por isso.
Daqui a pouco Francisco irá soltar a maior fake news da cidade. Esse hotel vai ficar jogado às moscas depois disso. Eu estou louco para ver a cara do Jéssico quando ele ler as notícias na internet. Caramba! Inventaram um monte de fake news sobre o hotel. Estão falando coisas horríveis de nós na internet. Como assim? Do que você está falando? Olha só o que está escrito aqui. A verdadeira cara do Hotel Sabonete. O Hotel Sabonete é famoso por suas pragas incomodando os hóspedes. Tem ratos e baratas para todo lado, a cozinha é uma sujeira. E a reforma que eles fizeram foram para disfarçar a falta de higiene que esse hotel é de verdade. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso é mais do que uma brincadeira de mau gosto. Quem fez isso, sabia que eu estava reformando o hotel para receber os novos hóspedes. Quem fez isso sabia que eu precisava melhorar o meu faturamento. Tem alguém tentando me prejudicar. Espera aí. Eu conheço uma pessoa especializada em fake news. Eu vou descobrir agora mesmo se ela tem alguma coisa a ver com isso. Olha aqui, garota. Você tem alguma coisa a ver com a fake news que publicaram sobre o hotel? Eu não sei do que você está falando. Não faz a sonsa comigo que eu lhe encho de bofetadas. Aquelas notícias tinham informações detalhadas de tudo que acontece aqui dentro do hotel. E além dos detalhes, ainda uma fake news muito bem elaborada. Eu conheço os seus truques na internet. Aquilo é a sua cara. Você vai confessar ou vai continuar fazendo a pêssega? Ai, tá bom, coisa chata. Eu ajudei o Antônio e a Gerundia a executar o plano do Francisco, em troca de 30% do hotel. A fake news vai espantar os hóspedes, o Jéssico vai ficar endividado, não vai ter saída e será obrigado a vender o hotel a preço de banana para o Francisco. A Gerundia iria lucrar, o Antônio iria lucrar, o Francisco iria lucrar, e principalmente eu iria lucrar. Pronto, falei. Sua ridícula. Eu vou contar tudo para sua mamãe, e também vou contar tudo para o Jéssico, para ele saber o tipo de pessoa que você é. Ele nunca mais vai querer olhar para essa sua cara de pessega caída. Eu vou lhe mostrar um ótimo tratamento para a pele. Suco de pó barato e umas bofetadas na cara. Eu já sei de tudo. Vocês dois ridículos, junto com o safado do Francisco, se uniram com a minha filha para destruir a reputação do hotel. Vocês dois saem daqui agora, e não voltem nunca mais. Nem que eu tenha que trabalhar de graça, eu não vou deixar o Jéssico vender esse hotel para vocês. Que decepção, filha. Eu nunca imaginei que minha própria filha fosse capaz de uma trairagem dessas. A partir de hoje sua mesada está cortada, sua internet também. Se quiser continuar mantendo seus luxos, você vai ter que trabalhar e pagar do seu próprio bolso. Ai mãe, eu só queria 30% do hotel. O que tem de mais nisso? Você tem noção do que você fez? Por causa da sua loucura, o Jéssico pode falir. E eu posso ficar sem emprego. Você acha que o dinheiro vai brotar aqui do chão? Se tratando de onde nós estamos, e só usar Mutterlode. Até a árvore com dinheiro eu já vi nesse universo. A vida não tem Mutterlode. Cai na real, Melissa. A partir de hoje, acabou as mordomias. Ou você trabalha, ou vai viver sem luxos exagerados. E não fala mais nada. Eu não quero ouvir mais nada.
gastei todos os meus últimos centavos para a reforma desse hotel. Esse seria o momento que meu negócio iria decolar. Aí vem o destino e me joga no fundo do poço. Isso não tem nada a ver com destino. Isso é pura canalice do meu ex-marido. Mas ele vai sentir na pele tudo o que ele fez comigo, e principalmente com você. Eu vou me vingar dele. Eu quero ver ele na pior. Conte comigo. Dessa vingança, eu também vou participar. Ele ferrou com o meu sonho de uma vida inteira. Eu quero vingança. Nós vamos nos vingar.